Oi, gente! Chegamos em mais uma parada do Turistando Piauí. Dessa vez a gente está aqui em Amarante e a gente vai fazer o nosso roteiro religioso, que vai passar por várias cidades do interior do estado, que tem como tradições as festas religiosas. E a gente está super empolgadas para mostrar tudinho para vocês. Vamos com a gente conferir? Uma dúvida a respeito das peças que aqui são expostas. Elas são doações de pessoas que se interessaram em crescer? Tem doações da família, dos amigos. Vocês podem observar que as salas têm as plaquinhas, né? Sim. São os grandes amigos dele que sempre estão doando Entendi. as peças para o museu, certo? Alguma paróquia ou igreja em específico também fez doação? Porque eu vejo ali as bandeiras, né? Aquelas bandeiras todas são o professor Marcelino que manda confeccionar para o cortejo imperial, que é uma procissão que chamamos de cortejo imperial. Por que cortejo imperial? Porque a festa do Divino foi trazida para o Brasil pela Imperatriz de Portugal. E ela fez a promessa para o Divino Espírito Santo. Então, no domingo de Pentecostes, certo? A procissão sai lá da casa onde Dona Dedé viveu e morreu. Na Vila Nova. Exatamente, no bairro Vila Nova, para a Igreja Matriz. E essa procissão tem muita riqueza. As vestimentas, certo? Que tem até alguns expostos aqui, né? Exatamente. As vestimentas, tudo muito rico, tudo muito lindo, certo? Em representação ao Império Português. Sim. Oi, gente! Chegamos em mais um ponto da nossa viagem. Estamos aqui em Floriano, estamos no cais, estamos encantadas, ó. Com certeza. Lindíssimo! Estamos aqui às margens do Rio Parnaíba e vamos almoçar aqui no Ponte de Floriano, que é o restaurante flutuante. Olha ele aqui, ó. Tudo de bom. Vamos lá? Prazer estar te recebendo Prazer, aqui. muito obrigada. Minha princesa, Seja sejam muito bem-vindos. A cidade mais calorosa, vamos dizer assim, do Piauí, ou pelo menos a gente considera, a gente que é conterrâneo aqui Com na certeza. terra. E aí, gente, Nossa princesinha do sul. mais conhecida como Princesinha do Sul, e tem como justificar. Realmente a terra é muito acolhedora, tem pessoas muito bacanas aqui e uma história muito bonita para se contar. E alguns pontos turísticos são muito importantes a serem frisados, eu acho, nesse episódio de hoje. Um deles é o que é a usina elétrica que foi, na Estamos aqui em verdade, frente. Está aqui em estamos frente à usina. que foi, gente, na verdade, uma igreja, foi a primeira igreja de Floriano, depois se transformou na usina elétrica. Na época, Floriano não tinha energia e, após isso, se transformou no Teatro Maria Bonita, que acontece alguns eventos culturais da cidade. E depois que a igreja saiu, essa foi a primeira igreja aqui dentro da cidade de Floriano. Quando a igreja saiu aqui, ela foi para onde hoje já é a Catedral São Pedro de Alcântara, que também fica aqui no centro da cidade, numa praça bem ampla, arejada, muito bonita. O André me trouxe até a igreja Nossa Senhora das Graças, que é onde ocorre dois dos maiores festejos aqui de Floriano. Essa igreja foi, na verdade, a segunda paróquia, a primeira de São Pedro de Alcântara, que é a nossa catedral. A segunda paróquia foi aqui, fundada pelo Frei Antônio e o Frei Vicente. Aqui do lado também a gente tem um dos colégios mais tradicionais, que é o Colégio Franciscano Industrial, Colégio Industrial São Francisco de Assis, onde eu estudei toda a minha infância e adolescência. Aqui acontecem, como você já disse, os dois dos festejos maiores da cidade, que é o de Nossa Senhora das Graças e o de São Francisco de Assis. E essa imagem aqui, Yandara, de Nossa Senhora das Graças, que está no altar,
ela é uma imagem raríssima, só existem 2 no mundo, uma aqui em Floriano e a outra fica na Itália, na cidade de Beneveto. Nossa, André, que lugar lindo, um lugar que transmite tanta paz, um lugar encantador, né? Como eu te falei, esse aqui é o Mosteiro Sagrado Coração de Jesus e da Imaculada Conceição, né? Mais conhecido como Mosteiro das Monjas Concepcionistas. Aqui vivem 8 monjas enclausuradas. Uma informação importante e interessante de passar é a diferença entre monja e freira, porque as monjas são as que vivem enclausuradas, elas não têm contato, não saem daqui para nada, a não ser um caso de saúde ou se receber alguma visita de algum parente, né? E as freiras vivem em sociedade normalmente. E a gente vai ter o prazer agora de conhecer as 8 monjas que vivem aqui e saber delas um pouquinho do mosteiro, né? Como a gente já te passa aí, existem 3 mosteiros desses, um é em Salvador, o de Salvador criou Fortaleza, que elas se chamam Filhas de Salvador, e as de Floriano são filhas de Fortaleza, netas de Salvador. Nós viemos de Fortaleza, 5 irmãs, para a fundação pedida por Dom Fernando Panico. E estamos aqui desde 95, 27 anos que estamos aqui. E temos a vida de contemplação e de oração. Temos um horário pela manhã temos a missa 6h30 da manhã. Em seguida, aliás, começamos o dia às 5 horas da manhã para a oração. Em seguida temos a Santa Missa. Depois o trabalho, né, que a gente trabalha. Todos os serviços da casa são feitos praticamente por nós. 11h30 nós temos o horário de oração. Em seguida, almoço. Depois temos uma pequena recreação e um pequeno repouso, que levantamos cedo, né? E 2h30 temos a oração novamente. E depois mais 1 hora de trabalho. E 4h20 novamente a oração com a adoração do Santíssimo todos os dias. E depois temos a ceia. Temos também o estudo sobre a igreja e depois vemos um pouco o jornal e em seguida dormir, e assim a nossa rotina, mudando algumas vezes, algum caso, né? Às vezes uma visita ou coisa assim, um trabalho extra, mas se não, nós temos sempre essa rotina do dia a dia assim, dessa forma. Para finalizar o nosso passeio, o nosso turismo religioso aqui em Floriano, é sabido que a Páscoa, a Paixão de Cristo, é uma data muito importante aqui na cidade, é uma data em que traz muitos turistas, né, por conta desse teatro a céu aberto, que inclusive essa cultura começou na década de 90 e nos anos 2000 foi criado esse teatro a céu aberto para encenação, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre. A Semana Santa no calendário dos católicos, né, é um dos principais, é uma principal data de comemoração. Aqui em Floriano, como você já disse, desde 1990 se encena a Paixão de Cristo. Em 2000 inaugurou esse espaço onde a gente está agora, que é a cidade cenográfica, inclusive, a muito grande, segunda né? maior do Nordeste. São mais de 40 mil metros quadrados de área, entre palcos naturais e palcos construídos. Todos os anos a Paixão de Cristo, na sexta e no sábado de Semana Santa, é encenada a Paixão de Cristo aqui, com atores nacionais, inclusive, fazendo parte do elenco. Junto, aqui são, acho que centenas de atores e mais centenas ainda, acho que milhares de público que vem, que caravanas de toda a região tá aqui presente. Então é muito prazer que eu fiz esse passeio com você. Tive o prazer de acompanhar e de apresentar para o pessoal do Turistando também um pouquinho desse calendário turístico religioso da minha cidade. Tem muito mais em Floriano, então eu deixo também um convite para você que quiser vir a Floriano, conhecer a Princesa do Sul, vem para cá que a gente recebe todo mundo com muito prazer e com muito carinho. Essas informações foram muito pertinentes, foram muito enriquecedoras e eu também agradeço muito a tua participação. Muito obrigado. Obrigada. Seguindo o roteiro do nosso turismo religioso, chegamos a Oeiras, a primeira capital do Piauí e também conhecida como capital da fé. Exatamente.
Oeiras foi a nossa primeira capital, como a Yandara falou, e aqui em Oeiras tem a primeira igreja do estado, a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, de onde toda a cidade foi construída a partir daí. Além disso, também tem muita história bacana pra gente conhecer aqui e todas as tradições religiosas que cercam a cidade, e a gente vai conhecer agora. E a gente está aqui em frente à Catedral de Nossa Senhora das Vitórias, cartão postal da cidade e também do estado, né? Foi a primeira igreja construída no estado, sua construção data de 1733. Mas antes dela se tornar catedral e se tornar a igreja matriz, ela era uma capela que data de 1679. E ao redor aqui da igreja foram construídos e desenvolvida toda a cidade. Foram construídos os casarões coloniais, o comércio foi se desenvolvendo ao redor da igreja e a gente vai conhecer tudo isso aqui no Turistando. Além da igreja de Nossa Senhora das Vitórias, também são conhecidas a igreja de Nossa Senhora do Rosário e também a igreja de Nossa Senhora da Conceição. A igreja de Nossa Senhora do Rosário é conhecida por ser a igreja dos negros, porque naquela época, uma época colonial, era frequentada por pessoas negras, e a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que era frequentada por pessoas pardas, de acordo com a divisão socioeconômica daquela época. Outro lugar que a gente não poderia deixar de conhecer é o Museu de Arte Sacra de Oeiras, que fica aqui do ladinho da igreja de Nossa Senhora das Vitórias. O museu tem uma curadoria impecável e tem um acervo incrível. Inclusive, todo o acervo da igreja, né, da diocese, fica aqui no museu. A gente pode conhecer tudo isso. E também a gente pode conhecer aqui, mesmo a gente vindo em um período que não seja o período das celebrações da Semana Santa, a gente pode conhecer o que é usado durante as procissões da Semana Santa. Tem aqui o Senhor Morto, tem aqui também o Bom Jesus dos Passos, que a gente pode ver. E tem também as representações da procissão do Fogaréu, que é a procissão mais conhecida desse período da Semana Santa. Chegamos ao nosso último destino, Santa Cruz dos Milagres, que é o maior santuário do Piauí e recebe todos os anos cerca de 100 mil fiéis. A devoção a Santa Cruz já foi considerada a terceira maior romaria existente aqui no Nordeste e também é o único santuário reconhecido pelo Vaticano aqui no Piauí. Ao longo do ano, aqui em Santa Cruz dos Milagres são celebradas 3 principais festividades religiosas: a Invenção da Santa Cruz, os festejos do santuário e o Encontro dos Santos.